Boa noite a todos, todos muito bem-vindos, todos que estão aqui presentes. Somos em 30. E os que poderão assistir posteriormente à gravação. Que maravilha, hein? Domingo à noite. Podia estar fazendo outra coisa. O que é que se faz agora nesse horário? Assiste Fantástico? Vamos ouvir sobre a lua. Lua nova, noite escura. Quando a lua é nova, as estrelas brilham mais, né? Ficam mais brilhantes. Então, esses mantras que eu coloquei aí para vocês são mantras muito antigos, em reverência, em honra, em homenagem às estrelas e a seus regentes. Imagina, eles compunham versos, todos em sânscrito, para homenagear estrelas. Hoje, quem são os homenageados? Quem são os homenageados hoje? Mas lá naquele tempo se homenageava estrelas, né? Tudo era divino, por isso que são chamados de deuses, porque tudo era divino. A visão era uma visão tão elevada de todas as coisas que tudo era apreciado como aspectos do divino. Então, tudo era divino. E nós perdemos essa capacidade ocular, né, de percepção, de enxergar tudo da mesma forma. Então, eles compunham versos em sânscrito perfeitos, né, com métrica, com rima, e ainda cantam os versos. Então, eu coloquei aqui para vocês, conforme vocês forem chegando, primeiro mantra de uma deusa chamada Bhagya, que é aquela que concede a boa fortuna, e também o mantra do nakshatra da lua nova de hoje, que é o nakshatra Purva Falguna, ou Purva Falguni, ou Purva Falgun. Alguns falam apenas Puram, ou Purvam, ou Puram. Ah, é, esse nakshatra é uma palavra que é utilizada para reconhecermos 27, tem um mais umzinho, né? Tem um extra, mas em geral falamos que são 27 agrupamentos de estrelas, quando não apenas uma estrela, ou duas. Ah, também conhecidos como residências da Lua, mansões lunares, asterismos lunares, porque um asterismo, ele não necessariamente precisa ser uma constelação, mas entre os nakshatras, alguns asterismos são constelação ou parte de alguma, ou uma ou duas, ou a quantidade que for de estrelas que fazem parte de uma constelação, né? Por exemplo, Satabsaj, que está no centro da constelação do Aquário, é um asterismo lunar representado por 100 estrelas. Enquanto Purva Falguna, que é onde a Lua hoje, a Lua nova está acontecendo entre hoje e amanhã, é um par de estrelas. Em geral, as
Purvas e Uttaras são apenas um par de estrelas. Então, nós temos 3 grupos entre os nakshatras de par de estrelas que representam cada par um nakshatra. Nós temos... Não, nós temos 6 grupos. 6 grupos. A primeira é essa, que começa com Purva Falguna. E a seguir vem Uttara Falguna, que cada um é um par de estrelas. Temos também Purvashada e Uttarashada, que ficam entre... Essa, Purva Falguna e Uttara Falguna, ficam entre Leão e Virgem. E Purvashada e Uttarashada ficam entre Capricórnio, Sagitário e Capricórnio. E tem mais 2, que ficam entre Aquário e Peixes, que é Purva Bhadra e Uttara Bhadra. Todas essas 6 são nakshatras constituídos de um par de estrelas cada. Um par de estrelas, cada um tem um par de estrelas. Sempre 2. Mas se a gente for pensar, por exemplo, em Aslesha tem mais estrelas, né? Umas 10. Vishaka também. No caso de Bharani são 3. Ashwini também é um par de estrelas. Mrigashira é uma estrela somente. Chitra também é somente uma estrela. Shravana é somente uma estrela. Swati é somente uma estrela. Então, assim, varia, né? Tem uma diversidade, né? Na composição desses nakshatras, desses asterismos lunares, que eram, então, reverenciados e homenageados nos tempos antigos, no período védico. Quando foi o período védico? Foi durante a Era de Touro. Durante a Era de Touro. A Era de Áries, que é a Era do Carneiro, teve início há 5.000 anos. E antes disso, ocorreu esses 2.200 anos, mais ou menos, da Era do Touro. Ali foi o auge da... E coincidiu também com o término do Arpa Yuga. E quando iniciou a Era de Ares, deu início a Yuga Kali, né? Kali Yuga. Hoje nós estamos nos finalmente da Era de Peixes, chegando na fase final, por mais uns 400 anos, pouco mais, um pouco menos de 400 anos. Nós concluímos a Era dos Peixes. Então, as eras, elas trazem uma atmosfera coletiva, porque cada era da precessão dos equinócios, né? Cada era dura mais ou menos 2.165 anos. 2.165 anos. 2.160 anos. 2.160 anos. Mais ou menos, cada era. Aí, essas eras, elas impregnam a atmosfera de tal modo que os habitantes, seres humanos, eles são levados por essa nuance da era, né? Esse colorido de cada era. Então, a Era de Áries, que foi de 5.000 até um pouco antes de Jesus, pouco depois de Jesus, durou a Era de Áries, foi um período muito violento, de muita guerra, né? Os povos, as nações guerreavam umas com as outras o tempo inteiro. Áries, elemento fogo, o regente Marte, que é o deus da guerra, né? Quando se entra na Era de Peixes, que é uns 300 anos depois de Jesus, começa a Era de Peixes.
Como elemento água, então se esperava que essa água fosse apagar o fogo, né? Esse fogo, esse anseio por luta. Mas aí, devido a estarmos já dentro de Kali Yuga, então a Era de Peixes ela termina sendo uma espécie de era de expiação, de purificação, de muita limpeza e também muita confusão, desorientação. Como se fosse um navio perdido em alto mar, sem referência, sem bússola, sem noção alguma. Então vai sendo levado pelas ondas, né? Onde a onda levar, vai, né? Então, isso era a era de peixes dentro de Kali Yuga, ela tem uma outra tonalidade. Ah, falando de eras para vocês terem uma ideia do tempo que esses mantras foram compostos, né? Esses versos mântricos foram compostos há muito, muito tempo atrás. Ah, porque os Vedas, apesar de terem sido compilados há 5.000 anos, eles já existiam como uma tradição oral muito tempo antes, milhares de anos antes já existiam como tradição oral. Como ainda era dentro da Dwapara Yuga, os seres humanos tinham mais memória, né? Eles tinham mais verdade, eles tinham mais compaixão, eles tinham mais integridade, eles tinham mais disciplina. Então, os ensinamentos Vedas, o conhecimento védico foi mantido simplesmente por uma transmissão dentro, por gerações e gerações, dentro de correntes discipulares, né? Mestres e discípulos iam transmitindo geração após geração e não se perdia. Mas quando essa deva se deu conta de que, devido às observações astronômicas que ocorriam na época, no finalzinho de Dwapara Yuga para Kali Yuga, passando para Kali Yuga, nessa época, havia uma grande observação astronômica, né? Que mostravam que Dwapara Yuga ia dar vez para Kali Yuga, através das observações astronômicas. Vocês sabem que Srila Vyasadeva, que compôs os Vedas, ele era filho de Parashara Muni, que era um astrônomo. Parashara. Ele era um astrônomo, então Vyasa também era astrônomo. E, com isso, ele tornou aquilo que era uma tradição oral, ele transformou numa tradição escrita. Esse foi o papel de Vyasadeva. Vyasadeva, né? Ou Veda Vyasa. O papel dele foi exatamente fazer essa mudança, essa alteração na tradição. A tradição era oral, passou a ser escrita. Tudo aquilo que era recitado veio para o papel da época, né? E por que ele fez isso? Porque já se sabia que Kali Yuga gera muitos efeitos, um deles é a perda da memória. Então, ia dar um apagão, um delete, e os Vedas seriam esquecidos. Ayurveda, medicina ayurvédica, yoga, tudo ia ser esquecido. Por conta dos efeitos de Kali Yuga. Outro efeito é
facilidade em enganar e de deixar ser enganado. Então, mesmo que transmitissem, iam transmitir tudo torto. Né? Todo mundo gosta de mexer no pauzinho para ficar do jeito que agrada. Né? Isso aconteceu nos textos bíblicos. Interferência de reis, de rainhas e papas, né? De acordo com os interesses, mexe uma linha aqui, troca uma palavra ali. Então, e essa deva se encarregou ele pessoalmente de realizar essa tarefa árdua de compilar os Vedas. Então, quando a gente ouve falar dos nakshatras, que são os asterismos lunares, são estrelas, ah, existem, cada asterismo desse possui um devata, que significa o regente. O devata, né, é a deidade de cada nakshatra, a deidade de cada asterismo desses. São 27, não todos, porque esse é o tempo que a Lua leva para fazer sua volta completa, uma volta completa no planeta Terra. A Lua leva 27, 28 dias para fazer isso. Então, a cada noite, por isso, ao longo desses 27, 28 dias, a cada noite a Lua se encontra com um desses nakshatras, com um desse asterismo lunar, também chamado de mansão ou residência da Lua. É como se a Lua ela fosse, então, passar a noite ali. Aí, no dia seguinte, ela troca para a próxima. E, com isso, ela realiza seu movimento de lunação, né? Que o próximo, então, está começando hoje, a partir da lua nova. Vamos ter a quinzena crescente a partir de então. Vai chegar no auge da quinzena crescente, que será, então, a lua cheia. E depois inicia a quinzena minguante, cujo o término é na lua nova. Então, são ciclos lunares, né? Então, hoje nós estamos entrando nesse novo ciclo lunar, hoje, amanhã. Na verdade, o horário da lua, o auge da lua nova será amanhã, por volta das 22 horas. Peraí, só um pouquinho que eu já digo para vocês certinho. 22h55, em ponto. É o auge da lua nova. Ela vai estar no exato grau que o Sol, às 22h55 de amanhã, dia 2 de setembro. E a partir daí começa a quinzena crescente da Lua. Então, cada noite, a Lua, então, nesses 15 dias, depois nos outros 15 dias, os nakshatras são 27 para 28, né? A gente tem uma outra forma de contar as quinzenas, que são chamados de tithis, né? Aí tem o primeiro tithi, segundo tithi, terceiro tithi, vai até o 14º, e aí o 15º vai ser, então, ou lua cheia ou lua nova. E a lua nova se chamava Amavasya, e a lua cheia se chama Purnima. Purnima vem de Purnam, que é completa, né? Cheia, plena, plenilúnio. E a Amavasya é o momento que a lua ela desaparece no clarão do sol, né? Nos raios do sol, ela some de vista. Então a gente vai procurar a lua agora hoje à noite, cadê ela? Amanhã também, depois de amanhã também. A gente não vê a face da lua. Só depois de amanhã que ela vai começar a aparecer bem fininha, que aí ela entra então no crescente. Quando for o quarto crescente desse período agora, dessa lua nova, vamos celebrar o aparecimento de Srimati Radharani, Radhika, né? Que é de quem Krishna foi amante. Costumam falar assim, né? Radha foi amante de Krishna, namorada de Krishna, ou amante de Krishna, mas na verdade Radha era casada, né? Então o amante era ele.
fazem troca-troca, a gente sabe por quê, né? Então, Radha, com a sua luz e a sua... Rani significa soberana, rainha. Radha, Rani, a rainha Radha. Rani significa soberana, rainha, uma deusa suprema. Ela vai ser celebrada, então, no quarto crescente da lua, agora próximo, né? A partir. ah, Hoje é dia 2. A partir do dia 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acho que é dia 10 deve cair a Adastami. Se alguém quiser pesquisar aí, dá uma olhadinha e ver se é realmente, eu acho que deve ser dia 10, ou 9 ou 10 de setembro. Então, se são tão antigos assim, esses versos são tão antigos, ah, e eu falo especificamente dos versos que estão homenageando, glorificando as estrelas, porque existem muitos outros versos, né? Isso é uma prova, né? É uma prova de que a astrologia védica é muito antiga. Se eles já recitavam, antes mesmo de Vyasadeva compilar os Vedas, eles já recitavam esses versos que glorificam as estrelas. Isso significa, é uma prova viva de que a astrologia védica é muito antiga. Outra prova é que para cada asterismo lunar existe um deva, ou uma deidade, como no caso de Purva Falguna, que é a lua nova agora, vai ser junto a esse nakshatra, Purva Falguna, o devata, a deidade, se chama Bhaga, ou Bhagya. Bhaga ou Bhagya, se chama esse devata, essa deidade. Deidades que regem os nakshatras são quem? Varuna, os Vasos, não é isso? Yama, Agni, os Adityas, né? Bhagya, por exemplo, é um Aditya, é um dos 12 filhos da deusa Aditi, ela é proclamada como a mãe dos sóis, que, de acordo com os Vedas, nós não temos só um sol. O mesmo sol, ele se mostra ao longo de 12 horas do dia, não da noite, com um semblante diferente, tá? Né? 12 semblantes diferentes do mesmo sol. Então, Aditi, que significa literalmente pura, Diti significa mácula, mancha, Aditi é sem mancha, pura. Ela dá a luz aos 12 Adityas, e Bhagya, ou Bhaga, é um deles. Todas essas deidades, esses devatas, eles são homenageados nos 4 Vedas. No Rig Veda, no Sama Veda, no Yajurveda e no Atharva Veda. Eles são homenageados nesses textos antigos compilados por Vyasadeva, que já existiam como tradição oral milhares de anos antes. Mais uma prova de quanto a astrologia védica é antiga. E mais uma prova de que a astrologia védica vem dos Vedas, que às vezes tem alguém que fala assim, não, mas na verdade não é védica. Vem dos Vedas, porque como é que seria que tais estrelas teriam então como seus devatas, seus deidades, ah, deuses que são homenageados nos Vedas mais antigos, né? Então, Vedas originalmente eram um só. E
foi, então, dividido em 4, primeiramente em 3, depois se agregou mais um quarto, que é o Atharva Veda, como seções, né? Como se fossem seções do mesmo tratado, né? Do mesmo assunto. Ah, e aí se fala, mas e as 12 constelações? Como é que seria? As 12 constelações, elas estão relacionadas aos avatares. As avatares. Inclusive os planetas também, né? Por exemplo, Vênus, a Parashurama, a Saturno, a Kurma, Deva, os avatares, né? A Lua relacionada a Krishna, Sol, Arama, Júpiter, Marte é Narasimhadeva, Mercúrio é Buda e Júpiter é Vamanadeva. São avataras, né? E Rahu também é relacionado a um avatar, que é Rahu é Varaha e Ketu é Matsya. Então, nós temos aí 9 avatares, né? Do mesmo modo, as 12 constelações. Só que os avatares, eles são descritos em tratados não tão antigos quanto os Vedas. São antigos também, mas não tanto. Eles são descritos nos Puranas. A palavra Purana significa muito velho, é a tradução. Purana significa muito velho. Tipo velhinho, velhinho, os Puranas. E Vyasadeva também compila os Puranas. Então, é nos Puranas que os avataras são descritos. Bhagavad Purana, logo no início, já descreve todos os avataras, não só esses 9, muitos outros. Muitos outros. São todos descritos. Então, como é antigo ou não é antigo? É porque os Puranas era como se fosse uma tradição popular, eram histórias que eram contadas assim, mamãe para filhinho, né? Família para família, em diferentes regiões, com diferentes nomes. Era realmente uma tradição oral, mas bastante popular. E era muito rico, tanto que Vyasadeva ele não assumiu essa tarefa de compilar os Vedas por puro capricho. Ele foi instruído por seu guru. E o guru de Vyasadeva é um filho de Brahma, é um Brahmaputra, que se chama Narada Muni. E Narada Muni que diz para ele, compile os Vedas, o Kali Yuga está chegando, vai perder tudo. Vyasadeva foi lá e fez. Mas Vyasadeva, quando concluiu, não estava contente. Primeiro ele estava transtornado porque Kali Yuga ia começar, e que os Vedas, que Kali Yuga ia começar, e Narada Muni começa logo, compila os Vedas. Mas quando ele concluiu, ele não ficou satisfeito. Ele pensou assim, porque Vyasadeva é um coração de ouro, né? Pensou assim, mas aí as pessoas vão ter... É muita coisa, as pessoas não vão nem ter tempo de vida para estudar isso tudo em Kali Yuga. Então, Narada Muni fala para Vyasadeva, faça um resumo, escreva o Vedanta Sutra. Vedanta é um tratado, Vedanta Sutra. É uma síntese dos Vedas. Vedanta, anta, conclusão dos Vedas. Então, ele escreve o Vedanta Sutra, que são linhas, são linhas códigos. E através do estudo do Vedanta Sutra, você alcança a compreensão de todos os Vedas. Mesmo assim, Vyasa ficou insatisfeito
Ele falou, ainda assim é muito sofisticado para as mentes comuns, as mentes simples. Então, Narada falou para ele, então, com pelos Puranas. Aí, nisso, o Vyasa ficou animado com pelos Puranas, o Mahabharata, né? Se animou. E quando ele concluiu o Bhagavad Purana, que ele se sentiu realmente, agora, missão cumprida. Porque o Bhagavad Purana contém um pouco de todos os Puranas e mais, né? Então, é considerada a coroa dos Puranas. Logo no início do Bhagavad Purana, os avataras são descritos. Então, planetas e 12 constelações estão associados aos avatares. E por isso também proveniente da tradição védica, né? Ah, há quem fale que os gregos, né, que indo-grego, né, houve uma, uma troca de cultura, né, entre os dois povos, mas naquele tempo lá atrás, tudo era Bharatavarsha, tá? Bharatavarsha, que hoje se chama Índia, foi exprimida, né? Era muito mais vasto. Havia um povo chamado os Yavanas, que normalmente é traduzido como gregos, porque os Yavanas eles residiam para aquela direção, entre a Índia e a Grécia, eles residiam para aquela direção ali, mas todo, inclusive os Yavanas são descritos nos Vedas. Os Yavanas, os Yakshas, os Rakshasas, muitos povos são descritos nos Vedas. Mas todos faziam parte de Bharatavarsha, todos bebiam da mesma cultura. Depois, com o tempo, aí foram assumindo identidade, se tornando nações separadas, né? Isso foi acontecendo com o tempo. É, vou dar uma olhadinha aqui, tem 10, não sei se alguém está fazendo alguma pergunta. Obrigada, Simone. Cheguei em Visconde de Mauá, né? Então aqui outros ares. Já estou com a voz melhor. Tá muito bonito, sim, tá muito bonito. Já esfriou, né? Fez um céu lindo durante o dia. Dia 11 de setembro, Miriam, muito obrigada. Quarta-feira, sem ser essa outra, né? Vamos nos encontrar. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu fiz uma pesquisinha agora bem rápida. Vou compartilhar aqui primeiro esse mapa, que foi a lua nova de setembro de 2022. Ela caiu no dia 25, porque a lua nova antes do dia 25 deve ter caído talvez no dia 29 de agosto, né, de 2022. Então, a de setembro mesmo foi essa. E ocorreu no início de Virgem, porque dia 25 de setembro o Sol já estava em Virgem, né? Desde o dia 16. E é, no nakshatra Uttara Falguni, que é o nakshatra regido por Aryama. Aryama, né? Aryaman, ele é um devata que faz par com Bhaga, ou Bhagya. Eles estão sempre quando eles são homenageados nos Vedas, são homenageados juntos. Porque Bhagya, ele é considerado... Diz que os olhos de Bhagya são dois sóis, né? E ele é aquela luz do sol quando amanhece. Aquela luz é Bhagya. Ele é considerado o deus da boa fortuna, ele que garante os suprimentos. Bhagya significa opulência, abundância, né? É uma divindade que favorece o prosperar, a prosperidade. Pessoas que nascem com certos planetas por algum não costumam ser muito prósperas. Ou prósperas, não precisam ser muito, né?
são prósperas de alguma maneira, elas têm essa prosperidade natural, né? Não significa que precisa ter ser um magnata, precisa ter uma fortuna, mas são pessoas prósperas, né? Tanto o Purva Falguna quanto o Tara Falguna, por causa de Bhagya e Aryama. Aryama, ele é o deus dos casamentos, né? Ele também é um deus que reúne as assembleias, né? Aryama está relacionado também ao fogo que se mantém acesa, a chama acesa, que se mantém sempre acesa, né? É aquela chama que a gente acende na velhinha, que a gente acende na lareira, que acende no fogão, que acende na fogueira, né? Esse fogo que a gente... E também a nossa própria chama, a nossa chama interna, que a gente deve manter sempre muito protegida, né? Qualquer vento pode passar e apagar, não. Deixa não, né? Segura sua chama acesa. Essa é a área mão. E Bhagya é esse que garante os suprimentos, que nada falte. Então, essas homenagens feitas pelos versos em sânscrito antigos, né, e recitados dessa maneira tão perfeita e tão bela, uma bela melodia, né? Elas invocam a presença desses devatas, dessas deidades na nossa vida, através do mantra, através da sonoridade, que é o que existe de mais sutil, né? Existe de mais sutil. Terra, água, fogo e ar são 4 elementos que vão se sutilizando conforme vai passando para o próximo, né? Terra é mais denso, água menos um pouco, fogo menos um pouco, ar menos um pouco, e o espaço, que também é chamado de éter, é o elemento relacionado à audição, o quinto elemento, e por isso mais sutil. Então, quando a gente se foca, né, se concentra, atentamente a cada sílaba mântrica, cada sílaba que é recitada nesse verso, nós obtemos um benefício incalculável. Existe uma diferença a gente ouvir assim, lá, 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 da gente sentar e ouvir realmente, né? Então, essa lua nova, que vai ser amanhã às 22h55, pode começar a partir de hoje, amanhã e depois de amanhã, acender aquela velhinha, né? Ouvir esses mantras que eu vou colocar na descrição do vídeo, para vocês depois todos poderem acessar. Esses mantras muito poderosos e muito antigos. Aqui é o mapa do horário. Não, esse aqui é o mapa de 2022, que eu fiz, então, essa busca aqui curiosa. Vou compartilhar o outro. Espera aí, só um momento aqui. Fiz confusão. Um outro, esse aqui de 2023, foi dia 14 de setembro, a lua nova, foi 14 de setembro de 2023, com o Sol e a Lua ainda em Uttara Falguna também, mas já em Leão. E agora nós temos a lua nova de setembro de 2024, essa aqui, 2 de setembro de 2024, às 22h55, coloquei aqui Rio de Janeiro, e para cada lugar que vocês estiverem, vocês façam a alteração do fuso horário. Em Purva Falguna, os 16 graus, pouco menos que 17 graus, Sol e Lua em Leão, com o momento do auge da Lua Nova, o ascendente será Áries. Tem um yoga aqui acontecendo, né? Que é quando dois planetas
estão circundando o Sol e a Lua, Mercúrio e Vênus. Então, quando são esses dois, é também uma lua nova sob os auspícios da deusa Saraswati. É, e Bhagya, né, que tem a ver com a luz seus olhos são como dois sóis, né? A luz, o sol, a luz e a luz do fogo também, simbolicamente, representam a iluminação que acontece por via do conhecimento. Não existe iluminação sem conhecimento. Porque, assim, o conhecimento ele serve para quê? Para que alcancemos autoconhecimento, né? Que tenhamos autoconhecimento. Então, a iluminação ocorre através do autoconhecimento. Então, é preciso ter conhecimento para se alcançar o autoconhecimento. A lua é Júpiter. Júpiter está fazendo Gaja Keshari com a lua também, né? Porque os dois estão em signos fixos, Júpiter e Lua. Júpiter em Touro, Júpiter e Lua em Leão, signos fixos. Então, Júpiter está fazendo Gaja Keshari, que é um yoga também muito auspicioso, para poder dar uma maneirada, porque Saturno está expectando diretamente essa lua nova, né? Saturno está retrógrado em Aquário, mas a gente está firme lá no nosso Shani Mahatmya. A lua nova ela dá início a novas coisas também, é um bom momento para se iniciar aquilo que está se pretendendo começar. Você está pretendendo começar alguma coisa, mudar alguma coisa, iniciar o que for, a lua nova é o ideal. Principalmente dia 2, será dia 2, né? A partir do dia 4, tá? A partir do dia 4 de setembro, que já a lua ela já começa a surgir novamente no céu, né? Bem fininha. Então, esse é o melhor momento para se iniciar. O que quer fazer? Um empreendimento, uma viagem, um estudo, qualquer coisa que se queira começar, né? É a lua nova, a partir da lua nova que a gente faz. Ah, sim, queria falar para vocês quem são. Rua Falgunas é um par de estrelas e essas duas estrelas estão onde? A gente conhece a constelação do Leão por causa da astrologia, que fala do signo de Leão, né? Então, por isso a gente sabe que a astrologia de signos é uma espécie de uma cópia da astrologia sideral, né? É uma tentativa, né, de manter a realidade astronômica através de um calendário, mas é um calendário que já, astrológico, eu quero dizer, né, que já está defasado há muito tempo. Mas, originalmente, o signo de Leão é a constelação do Leão em si, que é uma constelação constituída de estrelas de alta visibilidade. E existe um par de estrelas, mais ou menos, nas costas do Leão, da constelação do Leão, que é como se fosse o dorso, né? As costas do Leão mesmo. Esse par de estrelas é que é por Rofalguno. A constelação do Leão, na astronomia, ela é conhecida como Major Leo, o Leão Maior. E sobre a corcunda do Leão, existe um grupinho de estrelas que é conhecido como Minor Leo, que é a constelação do Leão Menor. Então, poucos sabem que a constelação do Leão carrega em suas costas um leãozinho, um leão baby, né? Em homenagem a todos os felinos. Existe esse leão em relação ao Avatar, está relacionado ao Avatar Narasimhadeva, que é o Avatar leão, né? E o filhote de Narasimha é para lá do Maharaj. Então, Purva Falguna também está ah, no sentido de Bhakti, né? Bhakti Yoga. Quando a gente pensa em Purva Falguna, pensa em leão menor, imediatamente vem a nossa mente para lá do Maharaj. Que foi para quem Narasimhadeva veio
veio salvar essa criança de 5 anos, né? Esse, porque como Narasimha, ele executa o pai de ir para lá, a partir de então, Prahlada passa a ser filho de Narasimha, por toda a eternidade. Isso significa, um nível espiritual muito profundo, quando a gente alcança um nível de desapego muito, muito elevado, que a gente só tem a Deus como pai, como pai nosso, né? Mãe divina como mãe nossa e Deus como pai nosso, porque esses são infalíveis. Todo pai e mãe são falíveis. E a gente tem que lidar isso com muito amor, porque seres humanos, como nós somos. Então, essa transição, né, de Prahlada, né, de pai, de perder um pai e ganhar outro, é o que acontece na vida devocional quando a gente abraça e se entrega àquilo que é infalível, que é essa paternidade e maternidade por toda a eternidade. Então, filosoficamente, espiritualmente, por favor, não tem um significado muito, muito potente. É um nakshatra muito potente, né? Porque ele é representado, por exemplo, com o próprio Shiva Linga, que é um outro devata de Purva Falguna, é o Shiva Linga, né? Que representa Shiva Linga. O que é a Shiva Linga, né? O órgão sexual do seu Shiva. Sim, mas o que isso significa? É o sustentáculo do universo, como o universo é sustentado. É a força que sustenta a criação. A Purva Falguna é regida por Vênus, então é um nakshatra relacionado também ao prazer, né? À alegria, ao autocontentamento jubiloso, né? Lógico que nós somos seres mortais, porque acreditamos na mortalidade. Por que nós somos seres mortais? Porque acreditamos na mortalidade. A nossa identificação é com o corpo. Como o corpo morre, então somos mortais. Quando nós passamos a nos identificar com a alma, quem de fato somos, automaticamente, imediatamente, nos tornamos imortais. É uma questão de identificação apenas. Então, alguns mapas, né, devido a graus de identificação que pode ocorrer no ser humano, coisa mais natural da vida. Tua Falguna pode representar também hedonismo, viver só para o prazer, né, viver só para o sexo, viver só para a festança, né? E Tua Falguna, nesse sentido, assim, né, maculado por Kali Yuga, ele é um nakshatra que, dependendo do planeta que a pessoa tiver, né, ele e a casa que se encontrar também, tudo, os aspectos que recebe, né, astrologia, né, gente? Ele pode botar muito a perder a pessoa devido a ela criar alguma dependência, que ela não vive sem aquele prazer, ela não vive sem aquele sexo, ela não vive sem aquilo que dá ela, faz ela ser uma pessoa ilusoriamente tão feliz, né? E por isso não admite absolutamente nenhuma contrariedade, nada que seja contra. Porque Falcão tem um lado meio príncipe, né? Princesa, né? Aquelas princesas mal criadas, que a menina mimada, né? Que não aceita dizer não. Então, tem nuances, né? Isso a gente só consegue não identificar com a astrologia védica, ela é muito precisa, só que a gente consegue, vamos dizer, rastrear isso com mais precisão, essas nuances, só na leitura de um mapa mesmo, né? Que a gente vai ver isso. Mas nós que estudamos astrologia védica, estudamos inclusive os transtornos mentais aí no mês de maio, junho, julho, nós estudamos o mapa lunar e os transtornos mentais. Um dos aspectos de Uttara Falguni é a questão do hedonismo e de
de ter aquela frase, né? A vida é só prazer, a vida é para a gente cair de boca, aproveitar, porque a vida é curta, não tem que aproveitar tudo, explorar tudo, né? Então, um Poa Falguna é um pouco diferente do Tara Falguna. A Tara Falguna, ela é mais doadora e Poa Falguna é mais receptora. Poa Falguna quer receber, o Tara Falguna quer compartilhar, né? Então, só algumas coisinhas para a gente também descemos, né? Descemos o olhar de Poa Falguna, mas faz parte, né? Faz parte a gente entender todos os níveis que são, que cada coisinha da astrologia tem. Um planeta tem vários. Não é uma maneira que a gente olha, não, é que eles contêm tudo isso. Ah, porque um astrólogo olha de um jeito, outro olha de outro jeito. Não, cada planeta contém especificamente isso, e isso tem várias nuances. E para a gente verificar, avaliar se como essas diversas nuances ocorrem para a vida de uma pessoa, somente através do mapa. Então, a astrologia védica, ela simplesmente, essa coisa de se eu sou capricorniano, eu sou geminiano, eu sou pisciano, não existe. Você tem um mapa. Você tem um mapa, sem rótulos, por favor, please, sem rótulos. Você tem um mapa. E esse mapa é uma graça divina, né? Um remédio tem bula, um aparelho que você compra vem com modo de usar, né? Então, nós nascemos com um mapa, e esse mapa está no céu, escrito nas estrelas. Passar uma vida sem ter acesso a isso que nos é dado é realmente um desperdício, um grande desperdício. Não desperdicem, aproveitem o que Vyasadeva nos trouxe. O conhecimento védico é o conhecimento que libera, que nos liberta. E para concluir aqui nosso encontro, deixa eu ver se tem alguma mensagenzinha aqui. 3 novas mensagens. Como a lua nova afeta quem é de Leão, nascido em 4 de setembro. Não é em Maga, né? É, é em o Purva Falguna, mas é o segundo nakshatra a partir de Maga, né? Maga é o primeiro nakshatra de Leão. Purva Falguna é o segundo. Então, tem aquele mesmo sentido, né? De segunda casa, né? Segunda casa, a casa de riquezas, favorecida por Júpiter, né? Que é o planeta das riquezas. Então, é uma lua nova que pode trazer prosperidade para quem nasce em 4 de setembro. O pai maior é a mãe maior. É a virgem, né? A mãe maior é a virgem. O pai maior. Por isso que fala que quando ah, ah, Lakshmi tentou apaziguar, Lakshmi Devi tentou apaziguar Narasimha Deva. Por isso que aquela imagem do tarô, da mulher segurando a boca do leão, né? Que é a carta da força. Então, tudo isso tem muitos mistérios, né? A Virgem está muito próxima da constelação do Leão. Então, a gente essa, né, relação entre os dois, logo a gente pensa em Lakshmi Devi tentando apaziguar Narasimha Deva e ela não conseguiu. Quem conseguiu foi para lá. Né? É, a Maria Angélica mandou a foto aqui, se vocês quiserem ver, olha que bonito. A lua. Muito bom isso que Maria Angélica, obrigada, querida, porque a gente pode olhar a posição dos planetas de uma forma astronômica, né? Sideralmente falando, e compreender a realidade, né? A astrologia védica trabalha com a realidade astronômica. Bom, para concluir nosso encontro, lembrar a todos vocês, se vocês ainda não sabem, mas nós vamos a partir de amanhã vai ser, à noite, às 20 horas, vai ser aberto. Vamos iniciar o estudo de versos dos Vedas. Vamos fazer a recitação de versos escolhidos dos Vedas, dos 4 Vedas, para 12 tipos de assuntos diferentes, a cada segunda-feira. Amanhã vai ser a abertura, a cada segunda-feira. Então, participem. Tenho colocado lá nos grupos o convite
para entrarem nesse pré-grupo, onde amanhã eu vou colocar o link para o nosso encontro de abertura, né? Ah, são as recitações das preces dos Vedas que nos concedem, né, soluções, porque são mantras muito poderosos. A gente está acessando o Akasha, a gente está acessando a atmosfera, a gente está acessando o sistema, o espaço sideral, né? É a Akash. Então, mantras estão relacionados a Akash. Akash é o espaço, por onde o som é reverberado. Então, o som ele entra em nós e também é compartilhado com tudo que está, todo o espaço ao nosso redor. Só que os mantras védicos, eles vão muito, muito longe. Eles vão lá no alto e voltam para nós como se fossem as chuvas, né? Nos abençoando, né? Por isso que os mantras védicos eram recitados diante do fogo, como oferendas, né? Assim como o fogo sobe, os mantras também sobem e retornam como a chuva, retornam nos banhando de bênção. Então, espero por todos vocês no nosso, na nossa nova disciplina que vamos começar no mês de setembro. Ok, pessoal, os encontros são de 60 minutos. Serão 12 encontros, serão 12 encontros de 1 hora, 12 segunda-feiras contínuas, só que amanhã é a abertura. Então, depois, na outra segunda-feira, é que a gente começa a contar 12. Provavelmente, né? Vai dar aí faça aí um cálculo matemático, vai. Acho que termina antes do Natal. Então, vamos concluir o ano assim, em Vamana, né? Vamana são aquelas naves espaciais, naves são descritas nos Vedas, né? As aeronaves dos deuses. Ok, a todos, muito obrigada pela presença de vocês. Um abraço forte a todos, uma linda lua crescente. E logo nos encontraremos também numa live para Srimati Radharani, que não pode faltar, porque é ela que traz essa abertura da primavera, né? Que é uma estação muito, muito feminina. Boa noite, pessoal. Um grande abraço. Namastê. Hari Om Tat Sat. Jai Shri Krishna, Jai Shri Ram.